noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Então, neste momento, vamos fazer uma prece. Desde que nós chegamos aqui, nós estamos sendo atendidos pela espiritualidade de amor. Que possamos estar prestando atenção na palestra, para que nós possamos estar conectados com essa espiritualidade de amor. Então, amado Jesus, nós te pedimos, te rogamos a assistência, o amparo para esses momentos tão únicos em nossa vida, aonde aqui chegamos exauridos, carregando as nossas aflições, que elas possam ser serenadas, acalmadas, que as tuas lições do teu Evangelho, que serão proferidas pela nossa querida Nalu, nos cale fundo, nos tranquilize, nos acalme. Jesus, a Mestre, sê conosco nesse instante que é um banquete divino, aonde aqui estamos sendo todos envolvidos por uma atmosfera de amor, de carinho, de fraternidade. E assim, em teu nome, Jesus, em nome dessa equipe de amor, possamos dar início às atividades desta noite de palestra. Que assim seja. Realmente, como disse a Cristina, é um momento tão importante para nós, um momento de paz, de harmonia, serenidade, um momento que a gente vem aqui, se reencontra, a gente consegue ver rostos conhecidos, outros nem tanto, mas conseguimos retirar e receber os benefícios dos olhares uns dos outros, essa presença nos alimenta, essa presença nos ajuda. Nós ficamos trocando energias aqui sem saber. A equipe espiritual fica tirando um pouquinho de um, colocando no outro, um pouquinho do outro, colocando no um, e aí a gente vai se equilibrando vibracionalmente. Mais uma vez nos encontramos aqui, na nossa casa Paulo de Tarso, para entender a vida através dos ensinamentos da doutrina espírita. Todos os nossos estudos, gente, olha, acho que já faz 2 anos que eu digo isso, uma vez no mês, mas vai que eu aprenda e que a gente consiga incentivar alguém a estudar, Então, todos os nossos estudos são baseados nos princípios do Espiritismo, que são 5. Existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, seguidos por 2 leis, a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio. Hoje a nossa reflexão está inspirada na mensagem do livro, na mensagem O Fermento Espiritual, do livro Fonte Viva. É esse livrinho aqui, gente, que não podemos deixar de ler. Por favor, não dá para desencarnar sem ler. Então, a gente precisa ler esse livrinho aqui, que é um livrinho de mensagens e ele ajuda tanto. Ele traz um consolo para o nosso coração, principalmente naquelas horas difíceis. Sabe aquela hora assim que a gente pensa, não vai dar certo. Mas não vai dar certo. Eu vou dar um jeito, vou fazer diferente. Então, para, respira, pensa. Pede ajuda do teu mentor, vai lá e abre esse livrinho e vê qual é a mensagem que veio. É tal qual uma mensagem lá psicografada por um médium num centro espírita que tem esse tipo de trabalho. Então, nós temos todos os atendimentos necessários na nossa mão. Então, esse livro, é do Chico e foi editado pelo Emmanuel. Nós encontramos nessa lição uma fala, uma pergunta do Pedro aos Coríntios, que é lá da carta. Ele pergunta assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aí o Emmanuel dá uma explicaçãozinha, dizendo que o fermento é uma substância que excita todas as outras substâncias. E a nossa vida, ela é sempre um fermento espiritual com que influenciamos a nossa própria existência e a existência do outro. Começamos falando sobre a troca de energias e vibrações. Nós estamos sempre trocando entre nós
todas as nossas vibrações. Também nós encontramos recursos para o nosso estudo em Mateus, né? E aí o Mateus diz algo que eu achei lindo quando ele diz assim: são teus olhos, os olhos que são lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Cada pessoa interpreta segundo os seus padrões de entendimento, de cultura e interesse. Por isso, nós não vemos todos da mesma maneira. Cada um vê da sua maneira. E é preciso que a gente possa conversar para entender como é a minha maneira, qual é a tua maneira. E não é na briga, é no entendimento. A gente precisa aos poucos aprender isso, sentar e escutar. Para um homem comum, né, a minhoca é um verme. Até para algumas pessoas pensa assim, é uma coisa repelente, né? Para o biólogo, é o renovador indispensável do solo. Para uma pessoa impressionável, né, o cadáver em formol inspira pavor e mal-estar. Para o estudante de medicina, trata-se de inestimável instrumento de estudo que lhe permitirá ampliar o seu conhecimento diretamente naquela estrutura humana. O que para um é uma coisa, para outro visto de outra maneira, né? Para o homem da cidade, o estrume é sujeira. Para o homem do campo, é dádiva do céu que garante o sucesso na plantação. Para o materialista, a morte é um mergulho no nada. Para o espiritualista, trata-se de simples passagem para um mundo melhor. Para o pessimista incorrigível, se lhe dermos rosas, ele irá se deter nos espinhos. Sempre encontrará algo do que se lamentar. Já o otimista sempre encontrará um modo de melhorar as coisas. Se o destino lhe der um limão, ele não tardará em providenciar uma limonada. Ele vai ser até capaz de fazer uma mousse de limão. E aqui, entre o pessimismo e o otimismo, né, eu poderia dizer para vocês que simboliza bem assim, eu e o Érico, né? Eu sou muito pessimista. Eu luto contra o meu pessimismo, muito. Vocês não imaginam quanto eu luto. Eu leio e estudo, eu leio e estudo, eu leio e estudo, e eu sou muito pessimista ainda. Mas eu sei que eu ainda tenho muitas encarnações nas quais eu vou melhorar. Já o Érico, né? O Érico é o típico cara que, se ele encontrar o estrume ali, que o homem do campo tem nojo, não gosta, se o Érico abrir a porta e ver na porta de casa, ele vai dizer assim, ué, ganhei um cavalo. Né? E eu já vou ficar achando um horror, que horror, vou ter que limpar, vou ter que fazer. Mas o que acontece? A gente vai aprendendo uns com os outros. Se ele receber o limão, ele vai fazer limonada. Se ele fizer limonada, ele vai fazer uma mousse. Não sei como, mas ele vai fazer. Né? Então, assim, eu já fico assim, limão não. Limão, se eu for no sol, vai ficar manchado. Limão é azedo, só em cortar eu já fico, salivando. Sabe? Não sei se vocês se identificam um pouquinho com o pessimismo, né? E com o otimismo. Só que a gente precisa se dar conta disso. Porque às vezes a gente não sabe que é assim. Às vezes a gente acha que a gente não é. Né? Às vezes a gente é um caminhão de pessimismo e se acha a rainha do otimismo. Por muito tempo eu assim, né? Levei minha vida achando que eu tinha um otimismo maravilhoso. Até me dar conta de quem eu era de verdade. E aí a gente vai aos poucos se conhecendo e se trabalhando, que aí é que está o objetivo da nossa encarnação, conhecer-se para trabalhar, né? Para trabalhar em si. Então, a escolha é nossa, onde vamos colocar o nosso fermento, né, do otimismo ou do pessimismo, e com que olhos, bons ou maus. O pessimismo ele se assemelha
há uma névoa mental, sabe? Que atrapalha, que atrai as influências espirituais inferiores, do mesmo padrão. A gente vai se deixando no pessimismo e nada tá bom, e levantou e já chutou o cachorro, já reclamou que o gato da vizinha foi ali miar na janela. A gente vê dificuldade em tudo, ao invés de olhar, um ser vivo morando na minha casa, que coisa maravilhosa, um cachorro. Olha que maravilha, o gatinho veio aqui, né? Veio me despertar. Então, a gente tem a tendência a olhar com os olhos maus, porque nós temos estágios muito prolongados nessa área de olhar as coisas pelo viés do pessimismo. Até porque nós vamos entender agora o porquê de tudo isso, né? Aí, assim, o pessimismo, então, ele se assemelha a essa névoa, fermentando e distorcendo a percepção da realidade. Estudos atuais, eu gosto de fazer esse link, porque a doutrina espírita ela é intimamente ligada com a ciência. Tanto que o Kardec disse, aquilo que a ciência não aceitar, o espiritismo há de abrir mão também. Então, nós precisamos andar ali assim, não dá para inventar coisa, né? Agora a gente inventou uma saída para uma doença. Calma, só se a ciência descobriu, aí a gente vai entender. Claro que tem conhecimentos, como os livros do André Luiz, que nos chegaram há muitos anos antes, que hoje a neurociência está comprovando, né? Nós já temos estudos de médicos que comprovam isso. Então, nos estudos atuais da neurociência mostram que o cérebro ele é neuroplástico, e isso é uma coisa que, de uns tempos para cá, né? Ele pode mudar suas conexões de acordo com o que nós pensamos e com o que nós sentimos. Mas tem um detalhe aqui, gente. Não é aquela positividade tóxica, tá? Ou aquela ideia assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu tinha uma amiga minha que dizia assim, vocês não sabem como... O meu pessimismo se dava bem com essa amiga. Assim, porque ela dizia assim para mim, eu vou em tal lugar e eu tenho certeza que eu vou sair daqui de casa e vou escolher um lugar para estacionar na frente da onde eu quero ir. E eu vou conseguir. Tudo bem, de vez em quando a gente até consegue mesmo, né? Não é? Às vezes o acaso até consegue. Mas entrar neste lugar de que só porque eu pensei, eu abri espaço para uma vaga, gente. Puxa vida. Daí até uma realidade real fica um pouquinho. Até o plano espiritual ecoa, né? A gente consegue isso, né? Então, assim, o quanto a gente precisa entender que precisa de muitas encarnações para isso. Muitas encarnações. Quando o Divaldo dizia para nós, né? Olha, eu converso com as minhas células, eu converso com o meu joelho, eu converso com o meu corpo. Gente, o Divaldo treinou isso em N encarnações e hoje ele conseguia. Nós estamos aprendendo que precisamos fazer isso. Estamos aprendendo e vamos fazer. Então, a gente pode deixar de ser pessimista. É aprendizado. Né? Até porque o cérebro ele tem uma neuroplasticidade. A gente achava antigamente, se ficou velho, que nem a Ana Lu, não pensa mais. Certo? Não faz conexão nenhuma, tá gagá. Se tiver um AVC, então nunca mais se mexe. E não é assim. Hoje em dia a gente sabe que tem vários recursos para que a gente possa renovar essas conexões, essas sinapses, certo? Então, assim, segundo Emmanuel, cada criatura vive no mundo em que ela própria criou dentro de si. O pessimista, então, vive no mundo do medo. Há dentro do cérebro, fazendo um pouquinho mais uma conexão para que a gente entenda, e para mim, tá, gente? Vou confessar para vocês, para mim essa é uma explicação que me ajuda muito nas horas que eu estou me deixando levar pelo pessimismo, tá? Vamos ver se eu consigo explicar. Há uma estrutura no cérebro chamada amígdala. Não quer dizer as amígdalas da garganta, tá? É uma estrutura lá no cérebro, localizada assim no interior dos lobos temporais, responsável por detectar as ameaças e gerar respostas de medo e de alerta. Pesquisas comprovam que em pessoas com uma visão pessimista crônica,
sabe? A amígdala tende a ser mais reativa, mais viciada. E o córtex pré-frontal, ele é responsável por avaliar racionalmente e regular as nossas emoções. Ele atua nestas horas em que a amígdala está reativa, viciada cronicamente, ele tem uma menor eficiência. Sabendo disso, a gente precisa exercitar este pensamento. Teve um evento, fiquei nervosa, pode ser um evento interno, porque eu me lembrei de alguma coisa, vi alguma coisa, ou um evento externo. Escutei uma música, vi alguma coisa, conversei com alguém e foi tocado em mim, acionou um alarme. Eu estou desesperada, eu não vou aguentar, eu estou morrendo de medo, eu tenho que sair daqui. Para, respira, vai acontecer um desastre. É por isso que eu senti isso. Para, respira e pensa de novo. Porque quando a gente para e respira, a gente dá chance, certo? Para essa estrutura entrar em ação, que é o pré-frontal. E aí ele faz com que a gente tenha ele faz com que a gente tenha menos condições de ser tomado pela amígdala, pelo pavor dela, pelo vício dela. Então nós somos viciados em medo. Vocês se deram conta? Somos viciados em medo de sair, medo de sofrer, medo de morrer, medo de acontecer algo, de perder. E por que isso? Porque lá atrás, lá quando a gente começou a nossa evolução, não dava, né, para a Nalu e a Aldenira sair, né, da gruta lá da caverna, com uma cestinha cantando lá, 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 e passando lá pela moita e não olhando, daqui a pouco tinha um leão atrás da moita e nos pegava e nos devorava. Se a gente não presta atenção, não se liga, não se prepara, a gente morria. Então a gente precisava ter muito medo, para ter muita precaução, para ter sobrevivência. Hoje nós não precisamos mais. Hoje é bem menos. A gente tem que ter um cuidado, mas a gente tem que ter bem menos. Porque a gente já sabe que a nossa vida hoje tem recursos de cuidados em torno de nós. Então, com a visão pessimista, crônica, nós tendemos a ter mais medo e menos racionalidade e regulação emocional. Sabe o que a gente ensina na escola, na escolinha pequena? Põe a mãozinha no peito, né? E a gente pode fazer isso com a gente. A gente é grande, mas a gente merece. A nossa criança interior merece. Aí a gente diz assim, calma, respira. E aí a gente busca aquele, balancinho consolador e diz, não, eu sou filho de Deus, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. E a gente, desta maneira, vai tirando a potência da amígdala, vai potencializando as áreas do pré-frontal para nos dar condições de regulação emocional. Tomara que eu tenha conseguido passar um pouquinho daquilo que para mim foi importante, desse pedacinho, tá? Agora, espíritos como André Luiz descrevem o padrão mental negativo e que este padrão mental, ele aprisiona a alma em zonas densas do plano espiritual. E essa prisão é um reflexo direto da sintonia vibratória criada pelos pensamentos. Agora, mais uma vez, eu vou fazer um parênteses, e que esse parênteses eu acho muito importante para nós. Hoje tinha duas coisas importantes no nosso estudo, uma eu já consegui superar, né? Agora a gente vai para a segunda. Se eu conseguir, o plano espiritual está feliz comigo e a gente vai conseguir ir adiante. É muito importante que nós tenhamos a atenção para isso. Pessoas em desajuste, tá? Nós temos sim desajustes momentâneos na nossa vida. Nós passamos por uma perda, nós passamos por uma demissão, nós passamos por uma separação, nós passamos por um revés financeiro, a gente tem estresse, daqui a pouco a gente passa por uma crise, né? Uma crise de meia-idade, ou por uma obsessão espiritual. Então nós temos desajustes durante a vida. Apesar da dificuldade, pessoas com esses desajustes momentâneos, elas conseguem superar a tendência negativa
do pessimismo. Primeira parte. Agora é a parte mais importante. Já as pessoas portadoras de patologia severa encontram extrema dificuldade para mudar o padrão dos pensamentos. Por isso devemos cuidar para não sermos exigentes. Certo? Puxa vida, como é que tu não consegue pensar no bem? Como é que tu não consegue ser mais otimista? E esquece que está falando com uma pessoa que passa a experiência de uma patologia severa que é uma esquizofrenia. Ou que é um transtorno obsessivo compulsivo. Ou que é uma depressão profunda, uma depressão maior. Está num estado de mania, numa bipolaridade. Esse vai ser muito, muito otimista, né? Mas vamos pensar assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente exige de alguém. Por que eu digo isso? Porque eu tenho alguns pacientes que me dizem isso. Nalu, não vou na sociedade espírita porque eu chego lá, todo mundo diz assim, pensamento é vida. Se pensamento é vida, o que eu penso é vida. E tu sabe o que eu penso, né? Ai, Jesus. Aí, como é que a gente vai, né, acolher uma criatura que já está sofrendo pelo que pensa e escuta e traduz que aquilo ali é algo muito terrível? A gente precisa entender isso, acolher isso. Então, a gente vai saber que tem pessoas que estão passando por alguns desajustes momentâneos e outros que são acompanhados de patologias mais severas. E essas patologias mais severas necessitam, sim, do nosso acolhimento e, claro que nós precisamos treinar com essas pessoas bons pensamentos. E quem é que vai treinar com elas? Em primeiro lugar, o seu psiquiatra, o seu psicólogo, e vai vir na casa espírita fazer um atendimento fraterno para poder explicar e receber o entendimento, para poder receber o passe isolado, para poder estudar e entender que nada vai ser pão, pão, queijo, queijo. Senão nós nos perdemos, porque a gente perde a oportunidade de crescer. Sabe quando a gente... Isso é olhar para o lado negativo, né? Negativo que eu digo do pessimismo. Então, que o tempo já foi embora, né? Mas eu acho que essa parte, assim, ó, que pro meu coração, no meu dia a dia, que eu escuto isso, e que eu fico, assim, ó, tomada de uma angústia que eu preciso dizer isso, né? Eu preciso divulgar isso para que as pessoas possam entender. Para poder acolher melhor. Não é passar a mão por cima, gente, pelo amor de Deus. É acolher, é entender. Então, para aquele que não tem esse distúrbio sério, estes têm maior facilidade de reeducar-se e deixar de enxergar somente o lado ruim da situação, daquela experiência, né? Essa pessoa vai ter maior facilidade de não se deixar envenenar, olha que importante, pelo próprio magnetismo deletério, que acumulado em si abre portas para as obsessões. Agora, se eu digo isso para alguém que não está conseguindo entender, certo? Fazer essa diferença, que quem está pensando através de mim é o meu sintoma, é a minha patologia grave, eu vou achar que sou eu que sou mal, somente. Detalhe, a patologia sempre está no espírito, mas nós temos a grande oportunidade de estarmos aqui reencarnados com a possibilidade de treinar o nosso cérebro para sermos diferentes daqui a algumas encarnações. Não é assim, cheguei aqui, organizei, não é tomar banho, gente, entendeu? Não é assim. A gente precisa ter tempo. Então não adianta a gente querer correr. Quem mais corre, mais tropeça. Então calma, é um passo de cada vez. Não é se acomodar e deixar para lá. Não, é estar consciente e seguir o nosso caminho. A doutrina espírita veio mostrar para nós, então, que o espírito ele é educável. Nós podemos aprender a reconhecer as nossas emoções. Reconhecer as emoções não quer dizer, né, que a gente vá ali limitar total. A gente vai reconhecer e vai dosar as nossas emoções. A gente precisa saber o que a gente está sentindo.
E a gente vai reorientar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Pela vontade, pela fé, pela confiança no Criador. Segundo a Joana de Ângeles, não basta desejar. Ó, a Joana, ela é fina, né? Ela é fina, porque ela traz assim uma agulha certeira. Não basta desejar. Esta ou aquela conquista. Torna-se imprescindível insistir e perseverar, de forma que a potência da ideia predomine sobre as que se encontram arquivadas. Então não adianta eu pensar que hoje eu amo, mas aí amanhã de manhã eu querer que a minha sogra não acorde mais. Certo? Não, isso não é amor. Certo? A gente precisa entender que não é amor ainda. Tá? A gente pode até não querer o mal, mas dizer, não, eu pedi mal, não posso, porque isso faz mal para mim. É dar-se conta do quanto o mal faz mal para nós, o quanto o nosso olhar no negativo vai deixar nossa alma no escuro, o quanto o nosso olhar no positivo vai deixar nossa alma na luz. Mas de vez em quando a gente vai tropeçar. E ao tropeçar, dar-se conta. Isso é o mais importante. Enfim, né, buscando aqui o ensinamento da Joana, a gente vai resumir e vou fazer a técnica que ela falou para nós agora mesmo. Insistir e perseverar. Vamos aproveitar a nossa encarnação, porque nós temos potenciais íntimos para a plenitude, que aguardam ser desvelados. É óbvio, nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas que foram destinadas para a luz. Nós somos criaturas que fomos criadas para a felicidade. Não tem como não dar certo cada um de nós. A gente pode tropeçar, se quebrar, sabe? Demorar, mas o nosso destino é a felicidade e a plenitude. Não tem outra saída. Então a gente precisa confiar nisso. Naquela hora em que a amígdala está lá querendo tomar conta, a gente dá força para o pré-frontal. Só te segura aí, a gente precisa assim, regular essa nossa emoção. E lembrar, né, que o pessimismo fecha portas, o otimismo abre caminhos para as nossas novas sinapses do cérebro, assim para como novos caminhos do espírito. Lembrar que o Mateus disse para nós, né? Porque ele deixou ali, ele disse para nós. Não é assim? São teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem ruins, maus, todo o teu corpo será em trevas. E também vamos pensar assim, que quando Paulo escreveu para os Coríntios, como nós somos encarnacionistas, certamente éramos os coríntios. Então Paulo estava escrevendo para nós, né? Se nós não estávamos lá dos coríntios, nós devíamos estar em outro lugar, ou acertando ou errando. Mas em algum lugar nós estávamos. Então vamos escutar isso que ele disse para nós, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa? Então vamos colocar um pouquinho mais de otimismo, para que a gente possa aumentar esse nosso olhar que vai iluminar o nosso corpo e o ambiente onde a gente convive. E assim, quando cultivamos a fé, a confiança, a esperança, nós criamos novos hábitos. E tudo isso é interno, gente. E depois a gente vai colocando aos poucos para fora, né? E aí a gente vai transformando nessa condição interna a nossa fisiologia cerebral e a nossa vibração espiritual. A gente vai mudando de faixa vibracional e a gente vai emitindo uma nova frequência, uma nova vibração. A gente vai crescendo e se conectando com o bem. E o bem é bom para nós, né? O bem é o otimismo. Então, toda a nossa vida futura depende do aqui e do agora. Não tem saída. Não tem assim, não, eu vou esperar. E minha avó dizia assim, depois dessa vida, o Padre Hells vai me receber, porque eu já passei por tanta coisa. Até acredito que o Padre Hells pode ser, né, que tem uma sintonia com ela, receber, eu não sei se ia receber, né, mas podia ter, ela podia ter uma sintonia com ele. Mas assim como a gente vai voltar. E a gente vai chegar lá com aquela malinha que era nossa. Eu não vou poder pedir a da Odenir emprestada. Até porque a roupa da Odenir não vai servir em mim.
eu estou acima do peso, né? Então não adianta eu vou chegar lá querendo usar o que não é meu, aquilo que eu pedi emprestado. É isso que a gente precisa dar conta, não adianta. A gente precisa ir com a gente, caminhar com a gente e entender o que a gente precisa para sair melhor dessa vida e encontrar novas possibilidades e voltar novamente. Então, pensamento é fermentação espiritual. Sempre lembrando que aquele que estiver passando por uma dificuldade momentânea, para ele isso serve. Para aquele que tem uma patologia mais severa, para ele isso ainda não serve, né? Ele ainda precisa de atendimento maior, de acolhimento maior. E a gente não pode ficar me cobrando, apertando. Primeiro a gente estabelece as atitudes, depois a gente gera hábitos e regenera o nosso olhar, o nosso pensamento, enquanto a gente está a caminho. Porque aqui é o nosso caminho. Que eu tenha conseguido, certo? Dividir um pouquinho com vocês o estudo. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente deixar de ser quem a gente é, para ser mais otimista, mais leve, né? Mais bonitinho espiritualmente. Mas é aquela situação, nós estamos a caminho. Isso é o mais importante. Como disse a Joana, nós temos condições da plenitude. Hoje foi só mais um passo. Amanhã será só mais um passo. Depois de amanhã, outro passo. Só a pergunta é, vocês aprenderam a fazer pão comigo hoje? Eu comentei com todo mundo que eu ia ensinar a fazer pão. Mas pelo menos eu ensinei a massa madre, que se chama, né? Quem é mais inteligente que eu aqui na cozinha vai saber que a gente tem aquela massa, não é massa, fermento madre. Já não sei nem falar coisa, né? Mas tem ali. Então aquele fermento que ele vai servir e que ele é ótimo para outras coisas da culinária que a gente vai fazer, outros pães, outras cucas. Então que o nosso otimismo seja essa massa madre. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que cada um continue conectado com seu mentor, com seus amigos espirituais que estão por aí, trocando energia, restabelecendo o bem-estar em cada um de nós. Que assim seja.